Então eu aprendi uma coisa com ela que eu levo para minha vida inteira, que é que a gente não é diferente de ninguém porque a gente é músico ou porque a gente vive como artista ou porque o nosso trabalho traz visibilidade. E eu sou muito grato de ter conhecido ela e ela ter passado assim pela minha vida, pela minha carreira. Este é um podcast Rádio Disney. Um dos cantores mais românticos do Brasil conta detalhes de sua carreira e novos projetos. Neste papo, o Dilsinho falou sobre sua infância, influências, ídolos e sobre um dos projetos mais importantes que realizou. Além disso, ele aproveitou para contar uma história bem legal sobre um de seus maiores sucessos. Vem com a gente para curtir essa conversa que rolou com o Dilsinho. Tudo bem, Dilsinho? Prazer, eu sou a Fabi. Tranquilo. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Disney. Espero que você esteja bem. Dilsinho, tá tudo ótimo. Que bom, que bom. Queria começar falando lá do seu começo mesmo, né? Você é carioca da Ilha do Governador, certo? Eu queria saber como é que foi a sua infância, a sua família, se você era um menino que brincava na rua, como é que era o Dilsinho criança? Eu sempre gostei muito de jogar futebol. E a minha família é muito grande, então eu estava sempre na rua, ou soltando pipa, ou jogando bola na rua, ou com os meus primos, né? Eu tive uma infância muito feliz e muito simples assim também. Eu sempre tive com a minha família, a gente gostava de se reunir para conversar e fazia churrasco lá em casa. Eu lembro que no começo, assim, quando eu comecei a ficar um pouco mais velho ali, entrando na pré-adolescência, eu comecei a entender que o que rolava ali na minha família, né, era um negócio único. Eu comecei o interesse pela música ali, né, nos churrascos, nos encontros familiares dos meus tios tocando ali uns instrumentos. Eu lembro que a minha mãe, por exemplo, pegava uma latinha e fechava assim com fita durex, botava arroz dentro para fazer ali meio que de chocalho, aquelas brincadeiras, aquelas coisas que foram muito marcantes assim na minha infância, na minha adolescência, e do Natal sempre cheio, o Ano Novo sempre cheio. Então eu tenho muita saudade desse tempo. Então a gente pode dizer que a sua influência musical vem da sua família? Vem da minha família, né? Os meus tios sempre ouviram música popular brasileira, Chico Buarque, Caetano, Gil, Djavan. Meu pai sempre gostou muito de Djavan, João Bosco. Então eu comecei ouvindo, por intermédio deles, essas músicas um pouco mais, que tinham um conteúdo, assim, sabe? Músicas que tinham sempre uma reflexão sobre as coisas que a gente estava vivendo da época. Então eu cresci com uma cabeça, uma cultura diferente, voltada para a música, assim, que hoje eu entendo o quão importante isso foi na minha vida. Uhum. Como é que você era, Dilsinho, na adolescência? Você parece ser um pouco tímido, assim, um cara mais tímido. Sim. Você era assim também na adolescência? Eu queria saber se você chegou a usar a sua música como arma de conquista, se isso facilitava um pouco as coisas. Eu sempre fui um pouco tímido e no começo eu tinha um pouco de vergonha até de falar que eu cantava, né? As pessoas que começaram a ouvir e me incentivar, não, cara, você cantou, você canta e tal. Porque às vezes eu cantarolava uma coisa ou outra, e aí nos encontros familiares também eu cantava com todo mundo ali, meio que você não canta sozinho, né? Todo mundo cantando ali, se divertindo. E começaram a falar que eu era cantor, que eu cantava. Quando eu comecei a tocar violão, de vez em quando eu levava o violão pro colégio, porque eu comecei a tocar na noite e as pessoas começaram mas o Dilsinho canta e não fala nada pra gente, sabe? Uhum. E aí numa dessas eu comecei a levar o violão pro colégio, assim, pra tocar pra galera no momento do recreio lá, a hora que parava e tal. E aquilo ali sempre rende coisas boas, né? Mas a música nunca foi pra mim uma arma pra conseguir alguma coisa, sabe? Era muito maior do que isso. É claro que as pessoas acabam ali tendo uma relação com você de admiração, né? E jovem você acha isso legal, assim, você fala, cara, que
que maneiro, pô, aquela menina ali gostou de me ver cantando, pô, aquele cara ele nem falava comigo, agora se aproximou, né? Tá se aproximando. Então é legal você saber avaliar isso desde novo, quem é que tá com você na alegria e na tristeza. E eu sempre fui um cara muito tranquilo assim para isso, eu nunca quis deixar que a música falasse, aliás, que o dinheiro ou que as oportunidades falassem mais alto do que a música que eu quisesse fazer, e graças a Deus eu sou muito feliz assim. E você falou aí do violão, que a sua avó te ensinou os primeiros acordes. Você ganhou o seu primeiro violão do seu pai, é isso? Ainda muito novo, né? E aí ela te ensinou os primeiros acordes e depois você continuou sozinho ou você foi estudar? Então, eu ia muito para casa da minha tia. Eu tenho uma tia que tinha um violão em casa. E aí eu ia para lá tocar. Na verdade, eu fui uma das tardes lá na casa dela depois da aula. E a minha avó estava lá. A minha avó me viu mexendo no violão e falou: meu filho, vem cá que eu vou te ensinar uns acordes. Ela me ensinou aqueles acordes ali. E eu falei, cara, como é que minha avó consegue tocar os dois lados e tal? Aquilo ali, fiquei achando, né? Sempre achei minha avó o máximo. E cheguei em casa, falei, eu quero um violão. Só que meu pai achava que era meio que uma brincadeira. E eu comecei a ir para casa da minha tia tocar o violão dela lá e ficar lá à tarde tocando violão, E meu pai me deu um violão. Quando ele me deu o violão, eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar em casa primeiro, depois eu fiz um curso da Vila Lobos, que é um curso que tem aqui no Rio de Janeiro durante 2 anos. E cara, foi muito importante para mim esse período, porque a sua cabeça abre, assim, falando musicalmente. Mas eu não estudei como eu deveria, eu teria que ter seguido e feito leitura e um pouco mais de coisas que eu, por tocar na noite, aquilo acabou me privando um pouco, né? Eu comecei tocando com 14 anos, eu estudava e tocava muito na noite, e aí você acaba tendo aquilo ali como trabalho, vivendo aquilo, e aí você acaba deixando às vezes você abandona os estudos, como foi o meu caso na música. Mas eu estudei durante 2 anos nessa escola de música, concluí o primeiro curso, não cheguei a concluir o profissional, que seria de 7 anos. Uhum. E a sua música, a primeira música que você compôs, ela falava sobre o quê? Você lembra? Eu acho que toda música fala um pouco das nossas emoções de formas diferentes, né? Eu nunca fiz músicas autobiográficas, mas eu acho que eu sou um cara que tem muito amor dentro de mim, assim, e eu costumo falar dos amores, sabe? De formas de amar diferentes, das vezes que a gente está feliz, das vezes que a gente está triste, das vezes que a gente está apaixonado, das vezes que a gente está desgostoso. Então, as minhas primeiras músicas falavam ali basicamente de amores que eu nem tinha vivido ainda, porque eu era muito novo, mas de coisas que certamente eu passaria ou outras pessoas passariam, assim. Eu sempre contei histórias de relacionamentos, de amores nas minhas músicas. Então todas as minhas músicas falam de amor. E como é que é seu processo de composição? Você anota as suas inspirações, aí depois já senta com o violão, sai tocando? Como é que é o seu processo de compor? Então, não existe uma regra, pelo menos falando da minha maneira de compor. Quando você é mais novo, assim, você vai se descobrindo e vai vendo o que você gosta mais de fazer. Muita coisa vem ali, é só inspiração, né? Você está cantando no banheiro e aí vem uma melodia e você está cantarolando aquela melodia, sai correndo do banheiro para pegar o violão para ver se consegue transformar aquilo em harmonia, se aquilo vira uma letra. Às vezes eu estava na aula ali, escrevia uma história e aí depois tentava musicar. Eu fazia de várias formas. Então, com o passar do tempo, eu fui me profissionalizando também, até da maneira de compor, né? Até por não fazer histórias que eu vivo, é mais fácil você viajar, né? De você contar e falar de tudo. É mais fácil você não se privar ali da sua vida, de ter que acontecer sempre alguma coisa na sua vida, ou boa ou ruim, para você escrever. Então eu comecei a encontrar alguns parceiros também pelo caminho que me ajudavam. Então, às vezes alguém manda uma melodia, eu vou e faço a letra.
Às vezes eu tenho uma letra e mando para alguém fazer a melodia, às vezes vem um riff de um solo que eu quero, imagino para aquela música hoje. Me reúno também com a galera, vamos falar de tema tal, vamos falar sobre esse tema que eu acho que é importante, que a galera vai curtir, eu quero falar sobre esse assunto. Então me reúno com mais 1, 2, 3, 4 para falar de um assunto. Então eu fui me profissionalizando com o tempo, né? E você aprende que composição, ela é inspiração, mas também é transpiração. Você tem que suar e praticar. Sim, sim. Ô Dilsinho, aí veio o seu primeiro álbum solo, né? Você já tinha a produção do Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto. E eu queria saber como é que vocês se conheceram, como é que começou essa parceria entre vocês. Quando a gente falou, quando eu realmente decidi que eu seria um cantor solo, né? E que qual vai ser o nome, né? Eu falei, cara, as pessoas me chamam de Dilsinho porque o meu pai é Dilson, então para diferenciar um do outro. E o meu pai já era Júnior, então comigo não rolou Juninho, né? Na verdade foi meu pai que foi Júnior. E falaram Dilsinho ficou. Eu falei, não, tem que ser Dilsinho. Vamos de Dilsinho mesmo e tal. Beleza. Mas e quem vai fazer esse projeto? Como é que é? A gente não sabe por onde começar. Eu falei, a gente tem que gravar alguma coisa, né? Uma música e tal. Eu acho que o cara que tem que produzir isso é o Bruno Cardoso, lá do Sorriso Maroto. Eu já vi ele produzindo algumas coisas, comecei a pesquisar. Naquela época ainda eram os DVDs ali, você olhava a produção no encarte e tal. E eu falei, cara, vamos tentar arrumar o telefone deles e tal. Eu consegui através do Mumuzinho, que eu já conhecia na época. E ele me deu o telefone do Bruno e do Lelê. E eu liguei para eles. Na época era o Nextel, aquele rádiozinho ainda que você apertava. Aí eles me atenderam. E, cara, eu falei, queria marcar com vocês uma produção e tal, me apresentei. É claro que a gente não sabia do tamanho que viraria a nossa amizade, de tanta coisa louca que a gente ia compartilhar nesses anos. Mas eu sempre fui muito fã do Sorriso Maroto, eu conhecia todas as músicas, eu sabia cada DVD, cada projeto, eu acompanhava aquilo como fã, né? E ter um cara que você é fã daqui a pouco ali do seu lado, compartilhando coisas com você e pensando coisas com você. E o Bruno me deu várias oportunidades até dentro do Sorriso de escrever um pouco da minha história junto com eles. Então eu sou muito grato, tanto ele quanto o Lelê ali, de terem entendido quem eu era como artista, e tiveram várias noites e madrugadas onde eles me ajudaram, porque não é fácil. Então eu sou muito grato de ter encontrado pessoas que me disseram o que fazer, sabe? Que me mostraram o caminho, e eu sei da importância que eles têm na minha carreira. E qual que é a música que você acha que é a virada de chave, assim, na sua carreira? Aquela que você percebeu que tudo mudou, que você estava em outro nível? Tiveram vários momentos legais, assim, porque comigo não aconteceu de, uma música e mudou tudo de um dia para o outro, sabe? Uhum. Até porque a gente ouvia muito assim, cara, mas qual é o hit desse álbum aí? Qual é o hit, sabe? E a gente conversava muito de que a gente não queria uma música, que a gente tinha medo de ir lá em cima e depois tomar um tombão, sabe? Falei, vamos fazendo, cara, os nossos projetos, vamos gravando as minhas músicas, fazendo o que a gente acredita com calma, que a gente vai se estruturar. E aí tiveram várias sequências legais, assim. A primeira música que tocou no Brasil, assim, que a gente viu que a galera do pagode realmente me aceitou, foi o Trovão. Foi a primeira música que a galera falou, cara, que legal, ele canta música romântica e tal, lembra aqueles cantores românticos ali dos anos 90 e tal, da galera que a gente gosta. E aí, o meu primeiro hitzão Brasil, que você vê outros ritmos cantando a sua música, você vê do nada uma versão do forró, uma versão do sertanejo, aí você vê uma Marília cantando a sua música no show, você vê outras coisas acontecendo, você fala, caraca, foi o Refém. E aí o Refém foi a segunda, e a gente lançou uma música em sequência da outra, então foram duas músicas muito boas, que tocaram nas rádios de todo o Brasil, que a gente começou a receber convites para outros lugares. Eu comecei a fazer shows em lugares maiores, e
ia esgotar ingresso de algumas casas, e a gente viu aquilo ali acontecendo, e cara, pô, tô saindo lá de 500 pessoas para 1.000 agora, cara, agora tem 2.000 pessoas e tal. E a gente foi vendo acontecer, sabe? E quando eu gravei o meu DVD, a música que mudou a minha carreira foi o Péssimo Negócio, que pra gente não teve nada de péssimo negócio. E essa sempre acabou foi sendo um bom negócio, né? Exatamente. Essa realmente foi um grande hit no Brasil, assim, foi uma das músicas mais tocadas do ano. Uhum. A gente bateu vários recordes assim que a gente não imaginava, e no momento que o pagode não se vendia, entre aspas, tanto, que não vivia o melhor dos momentos, mas que como eu falei, eu nunca acreditei em momentos. Eu acredito que a gente tem que viver todos os dias ali batalhando pelo que você acredita, e tudo que acontece de bom ou de ruim, aquilo vale de experiência para a sua vida. Então acho que essas músicas foram as músicas assim que pontos altos da minha carreira que sou muito grato. Uhum. E Péssimo Negócio tem alguma curiosidade, alguma coisa nessa música que a gente não saiba? Tem, eu posso contar uma para vocês da Disney. Cara, o Péssimo Negócio, quando eu ouvi essa música, eu tava na Disney, inclusive. Eu tava viajando com a minha família, e o período que eu tiro de férias, assim, eu gosto de ouvir algumas coisas que eu não tô ouvindo ou que não estão tocando na rádio, dar aquela esvaziada na mente para você poder criar. E eu sempre viajo, assim, porque é um momento muito particular, né, que eu não falo tanto ali de trabalho e tal. Eu ouvindo um álbum, eu ouvi essa música, Péssimo Negócio, na voz de um compositor. E falei, nossa, que música diferente, cara. Eu liguei para esse compositor, peguei o contato dele e falei, pô, cara, eu ouvi uma música tua e tal, como tu é essa música? Ele falou, não, essa música não é minha. Eu falei, essa música é de quem? Ele falou, cara, essa música é do Kalimann, que é um compositor e tal, incrível, um dos maiores compositores do Brasil. Eu falei, pô, legal, cara, vou entrar em contato com ele então para saber da música e tal. Eu comecei a ficar vidrado com a música. E aí, liguei, consegui o contato do Kalimann e tal. Ele falou assim, cara, essa música, ela é minha mesmo e tal, mas ela tá liberada pro Luan Santana, pro Luan cantar essa música. E eu falei, putz, cara, eu vou estar bem com o Luan agora esses dias, eu acho que eu vou falar com ele. E aí, eu fui vendo e gravando as músicas e tal, e eu sentia que essa era a minha música de trabalho. Eu liguei pro Luan, falei, Luan, cara, pô, tem uma música aí que eu nem sei se você sabe, tal, tá liberada para você gravar. Eu falei, cara, essa é a música do meu projeto, é a música da minha carreira. Eu falei, pô, eu sei que é difícil, você é uma música que você também acredita e tal, mas canta ela comigo no DVD. E ele eu já tinha feito um convite para ele participar, na época a gente estava próximo, se encontrava direto, trocava ideia, e ele falou, mano, me manda aí. Eu mandei para ele a música e mandei uma outra opção, e ele gostou mais da outra opção, e ele falou assim, cara, eu gostei mais da outra, eu acho que tem mais a ver e tal. Eu falei, beleza, cara, então eu sei que é difícil, mas pô, libera pra eu gravar essa música aí, se você falar com o Kalimann lá, essa é a música da minha carreira e tal. E eu lembro que eu repetia muito isso, sem saber, né, óbvio. Uhum. Mas eu acho que eu acreditava, eu sou um cara de muita fé. Então, ele falou, mano, beleza. E todo mundo falava, não, mano, ele não vai liberar, não. O cara, pô, vai entregar uma música assim. E ele me ligou de volta e falou, mano, falei com ele lá, tudo certo, pode gravar e tal. Ele vai mandar autorização lá, então. E eu não acreditei, assim, porque falei, caraca, velho, não é possível que foi assim, entre aspas, tão fácil. E, porra, a música realmente foi um sucesso, que eu falar que eu não imaginava até seria injusto da minha parte, mas eu não imaginava tanto, sabe, que seria tanto, assim, eu sempre acreditei muito, mas ela chegou a lugares incríveis, assim, eu sou muito grato. Agradecer o Luan também por ter liberado, né? Tanto ele, né, quanto o Kalimann também, que me deram essa oportunidade, e foi incrível para mim.
Agora, Dilcinho, falando das suas parcerias, né? Você já gravou com grandes nomes, como Ivete Sangalo, o próprio Luan Santana, que você acabou de falar, Thiaguinho. Enfim, você saberia dizer qual delas foi uma experiência mais legal, a melhor experiência, contando a música, a gravação e o relacionamento com a pessoa? Cara, uma das experiências mais legais que eu já tive foi com a Ivete, assim, porque ela tem um lado de uma generosidade, assim, de uma cumplicidade, de um respeito que é difícil a gente encontrar em todo lugar, não só na música, mas na vida, sabe? Uhum. E eu criei uma relação com ela muito, muito legal, assim, muito verdadeira. E ela me ensinou muita coisa nesse tempo assim que a gente se conhece. Eu quando tenho uma dúvida eu pergunto a ela. A gente já teve a oportunidade de fazer shows e se encontrar e trocar várias ideias assim. Eu participei agora, por exemplo, do programa da Ivete e, cara, ela sempre me recebe muito bem, sempre pergunta como eu tô, da minha família, da minha carreira, se eu tô precisando de alguma coisa. Então eu aprendi uma coisa com ela que eu levo para minha vida inteira, que é que a gente não é diferente de ninguém porque a gente é músico ou porque a gente vive como artista ou porque o nosso trabalho traz visibilidade. E eu sou muito grato de ter conhecido ela e ela ter passado assim pela minha vida, pela minha carreira, porque é muito verdadeiro, assim, saber hoje que eu posso pegar o telefone, Ivete, tudo bem e tal. Isso é muito legal, né? É muito mais do que eu sonhava. E ainda falando de parceria, eu queria falar de Estado Frágil, que está tocando muito lá na Rádio Disney com o Marcos Bellucci, né? E eu acho que ela combinou muito com vocês, né? A gravação foi tão legal quanto a gente sente na música, assim. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com o Marcos e com o Bellucci, Sim. Mas eles são muito maneiros, cara. São. Eles são muito divertidos, assim, eles estão o tempo todo zoando, assim, te deixando à vontade e, porra, eu tive a oportunidade de conhecer eles na Festa da Música, em Canelas, se eu não me engano. E nessa época eu nem sonhava, assim, com tudo que aconteceria na minha vida. E eu fiquei até de manhã, cara, conversando com o Bellucci sobre música, ele contando a história dele, eu contei um pouco da minha. E ele nem precisava me dar aquela atenção toda, sabe? Então, eu fiquei muito feliz de, depois de um tempo, assim, ver as coisas acontecendo para mim, e eles ainda assim me convidarem para uma música. Eu fiz questão de ir lá cantar junto com eles. E saber que a galera tá curtindo é mais gratificante ainda. Eu acredito muito nessa união de duas pessoas, de dois artistas que se admiram, assim, porque eu acho que o público acaba sentindo isso no vídeo, na música e acaba dando certo também por isso. Sim. E Dilcinho, Ida, agora sobre o seu novo projeto, né? De onde veio a ideia, como é que foi a gravação, a repercussão? Então, esse projeto, ele fala do reflexo da pandemia nos bares e restaurantes de todo o Brasil, sabe? Uhum. Eu canto música popular, né? Então eu queria que o público tivesse noção do quanto as pessoas da minha área, da nossa área dos eventos, da área da música, foi impactada com tudo que aconteceu, porque nós fomos os primeiros a parar praticamente e estamos sendo um dos últimos a normalizar tudo. Então, por que não a gente dar voz a essas pessoas e falar um pouco desse assunto? No começo, eu falei assim, cara, será que eu estou viajando, assim, de por que eu falaria desse assunto, né? Mas aí eu pensei, eu vou contar a minha história, né? Eu vou contar onde eu comecei, porque os restaurantes e os bares são tão importantes na minha vida e foram tão importantes. E aí eu voltei lá no barzinho onde eu comecei a minha trajetória, quando eu tinha 13, 14 anos, tinha 15 anos que eu não voltava lá, e conversei com o dono do bar, com a garçonete que ainda trabalhava lá da época que eu toquei e tal. Foi muito emocionante e eu entendi a importância que teria se eu contasse a história dessas pessoas ali.
foi muito mais para isso também, para que as pessoas olhassem o lado dessas pessoas ali que ficaram fechadas, alguns músicos tiveram que mudar de profissão, vender instrumento, sabe? Foi um momento muito difícil. Claro que a gente teve isso em tudo quanto é lugar, foi um momento que a gente viveu e está vivendo, graças a Deus, agora o final atípico, mas era importante alguém falar da música assim, e tomar frente de alguma coisa. A gente tentou com as lives, a gente fez vários projetos sociais, coisas para ajudar as pessoas, e eu acho que o trabalho está sendo muito, muito bem feito, porque a gente está fazendo com muito carinho, assim. Então eu sou muito, muito feliz de poder ter sido esse cara, sabe, de falar sobre um assunto que eu não estou ganhando para falar desse assunto, sabe? Foi um negócio que eu, na verdade, achei que eu tinha que falar. Eu tinha que contar um pouco da minha história, contar a história dessas pessoas e ajudar de alguma forma, porque eu mostrei esses bares que de repente não teriam oportunidade e visibilidade ali para aparecer, sabe, num projeto que já passou na televisão, que está ali, tem, sei lá, milhões de visualizações no YouTube já. Então eu sei da importância que tem da gente usar a força que a gente tem, a visibilidade que a gente tem para outras pessoas. Que bacana. Sucesso para você, viu, Dilcinho? Obrigada por essa conversa hoje. Mais uma vez eu quero agradecer em nome da Rádio Disney e espero que a gente se veja em breve lá na Rádio Disney de novo, né? Presencialmente. Fabi, obrigado primeiro por você ter recebido a gente aqui para falar um pouquinho. Sou muito grato à Rádio Disney por tocar as minhas músicas, por me dar a oportunidade de mostrar o meu som para a galera que curte o pop também. É uma rádio que toca música que a gente gosta de ouvir, então eu fico feliz. E quando a gente fez um ao vivo para vocês aí, foi muito incrível, porque eu tive a oportunidade de encontrar os meus fãs, de cantar junto com eles, e espero que a gente possa marcar uma nova data aí, se Deus quiser, para estar junto. Obrigada, viu? Este é um podcast Rádio Disney.